turma já tá aí, né? Falta. Mais gente deve aparecer. Dois minutinhos, né? Uhum. Uhum. Acho que tá bom, né? Cadê Gustavo? Tá aí, tá. Pode começar, Gustavo? Jarbão, tá por aí? Estou aqui. Podemos começar? Por mim, tudo bem. Cadê Gustavo? Vamos ver quem tá participando aí. Podemos. Vamos nessa, então. Então, vamos lá. Então, o Zeca pediu para falar no tema. Ontem a gente pediu, escolheu esse, mielopatia cervical, que talvez seja um tema interessante para os alunos estar todo dia, nesse dia a dia do bloco cirúrgico, no ponto-socorro, para entender melhor como é que funciona essa patologia, vamos dizer assim. É uma patologia relativamente frequente e, às vezes, difícil conduta terapêutica. Então, tem que avaliar cada caso. Então, a mielopatia cervical realmente é uma patologia, uma morbidade grande do ponto de vista neurológico, ela pode acarretar. Só lembrando que é a doença degenerativa progressiva mais comum, né, na população acima de 55 anos e é rara, abaixo de 40 anos de idade. Como leva um quadro medular, né, é uma piora importante na qualidade de vida do paciente. E a grande maioria dos pacientes, diferente das patologias com compressão radicular, os pacientes necessitam de um tratamento cirúrgico. E a seleção da melhor abordagem cirúrgica ainda é controversa na literatura. Nós vamos tentar mostrar aqui para vocês o que, é que a literatura fala e o que a gente faz lá no serviço do Biocor. Então, só uma introdução rapidinho. A espondilose cervical, ela só de etiologias variáveis. Ela vai desde a patologia propriamente dita congênita, que depois descompensa na fase adulta, a partir dos 50 anos. Ela pode ser decorrente de várias protusões discais, degeneração. Ela pode ser hipertrofia de ligamentos, dura mater, faceta. Ela pode ser decorrente de subluxação de uma vértebra em relação a outra, ou mesmo até a própria curvatura. Uma curvatura cifótica pode ser a origem do quadro medular. A fisiopatologia, basicamente, tem três etiologias distintas para essa doença, vamos dizer assim. Ou é uma compressão direta, né, na própria cor medular, ou é uma isquemia, né, por compressão crônica, né, levando a estruturas vasculares, ou um trauma medular local repetido, ou seja, uma subluxação instável com pequenos traumas local, vamos dizer assim, levando a uma isquemia nessa região. O nome fala que realmente é uma mielopatia cervical espondilótica, mas na grande maioria das vezes os pacientes não apresentam necessariamente um quadro medular puro. Na maioria das vezes o paciente apresenta um quadro mieloradicular, ou seja, um quadro medular, de uma compressão medular, associado a um quadro radicular.
Associado a isso, vem os quadros de dor, né, e parestesias associadas, de trajetos distintos, às vezes difícil de fazer a topografia em virtude de compressões de raízes múltiplas. A dor, de um modo geral, cervical, ela não é comum, diferente da dor da doença radicular propriamente dita. Lembrando que, na maioria das vezes, o paciente começa a ter algum grau de sofrimento medular a partir do momento que há um comprometimento de 30 ou mais por cento da área transversal do canal medular. A clínica, às vezes, começa com coisas banais, tipo, vamos dizer assim, do ponto de vista de alteração da marcha, dificuldade para andar, paciente que fazia um trotezinho já não consegue andar. E as alterações cerebelares, tipo ataxia, já são quadros mais tardios, vamos dizer assim. Mais uma vez, a dor cervical é incomum na mielopatia cervical espondilótica. A clínica motora, às vezes, acontece numa fase ainda que os pacientes às vezes nem percebem, né? Fraqueza de tríceps, fraqueza nos músculos intrínsecos da mão. Isso aqui já aparece, às vezes, até atrofia, já numa fase um pouquinho mais tardia, vamos dizer assim. Né? Você vê abertura e fechamento dos punhos lentos e rígidos. Isso aqui, às vezes, o paciente chama pouco a atenção, que são sintomas e sinais, às vezes, compatíveis, vamos dizer, com a faixa etária, o paciente não chama tanta atenção. Habilidades de motoras finas, né? O paciente, às vezes, também não percebe as alterações iniciais de habilidades motoras. A fraqueza proximal das pernas, de iliopessoas e, às vezes, espasticidade de meios inferiores. A espasticidade, de modo geral, é numa fase mais tardia. Essa é a marcha típica de um paciente com um quadro medular. Você vê que é uma marcha, pequenos passos, não dá conta de andar sozinho, tem que ter um apoio, olha, com a base alargada. Então, o paciente tem um sofrimento medular importante, pequenos passos, olha, e com a base alargada. Então, essa é a marcha clássica de um quadro mielo. Mais uma vez, só para lembrar, o paciente não dá conta, dependendo da gravidade, do comprometimento medular, de deambular sozinho, né? E esse é o quadro quase que final de um sofrimento medular importante. Lembrando que a mielopatia nem sempre, 100% dos pacientes vai ter um quadro de hiperreflexia. Na literatura eles falam variável, de 70% até quase 90% dos pacientes pode ser um quadro, uma hiperreflexia. Pacientes que têm comorbidades associadas a tipos de diabetes, artrite reumatoide, pode interferir um quadro polineuropático pode interferir na presença ou não da hiperreflexia. O Babinski, por incrível que pareça, também não está presente em 100% dos pacientes, né? Um pouco mais da metade dos pacientes apresentam sinal de Babinski. O Hoffmann é menos frequente, cerca de 13% dos pacientes com quadro mielopático apresentam o Hoffmann. E um quadro interessante, não tão raro como a gente pensa, né, que a gente já viu, acho que 2 essa semana, lá com Eustáquio, num ambulatório, de um reflexo radial invertido, que é a fase final, né, é o grau, vamos dizer assim, máximo de sofrimento radicular. Nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, isso aqui que a gente nem sempre vê, é um quadro medular, só para mostrar os meninos, né, das hiperreflexias. Nos membros inferiores é muito mais evidente, né, a pesquisa. Esse quadro nem sempre está presente em todos os pacientes. O sinal de Hoffmann, né, você vê que não foi tão frequente, mas é um sucedâneo do Babinski, vamos dizer assim, sempre tem que ser pesquisado. E o clonus não é tão frequente, mas pode estar presente dependendo do sofrimento medular. Nesse caso aí é um clonus interminável. Enquanto eu não tirar a minha mão, né, o paciente não para de tremer. E o clássico sinal do Babinski, né? E o clássico sinal do Babinski, né? Cultura implantar, né? O clássico sinal do Babinski, né? Um pouco mais da metade dos pacientes vai ter esse quadro do Babinski. A hiperreflexia é mais comum. Outra coisa interessante é a inversão do reflexo tricipital. Nos casos de sofrimento mielorradicular, né, pode estar presente. Você vê que o antebraço, em vez de ir para fora, ele vai para dentro, né, que é uma inversão do reflexo. O normal, obviamente, é isso daqui. O braço vai para fora. Isso é na mesma paciente, lado direito e lado esquerdo.
Então, inversão do reflexo quer dizer um grau máximo de sofrimento radicular. Outra coisa, os pacientes às vezes já podem aparecer com um quadro tanto medular como um quadro radicular. E às vezes não chama tanta atenção o quadro radicular do paciente, igual esse paciente que chegou. Um quadro medular importante, com essa, dá para perceber, uma importante, ó, do lado esquerdo ele não consegue fazer movimentação do membro superior esquerdo, um quadro clássico de uma lesão da raiz de C5, né? O restante que ele vai mostrar, direita e esquerda, comparando, a lesão basicamente é ao nível de C5. Então, às vezes, o paciente não chama tanta atenção o quadro motor. Por incrível que pareça, o paciente chega nessa estágio final para a gente. Só resumindo mais uma vez, então, a mielopatia pura não é comum. Você vê 60% dos pacientes só que vai ter mielopatia pura. Mieloradiculopatia, o restante 40%. O Babinski um pouco mais da metade, né? Pode ter comprometimento da coluna posterior em 40%. Fraqueza no braço não é comum, né? Cerca de 1/3 dos pacientes. A dor radicular no quadro mielopático, você vê, menos de 50%. E a espasticidade numa fase um pouquinho mais tardia. E o quadro sensitivo? Os quadros sensitivos, o paciente queixa muito pouco, são mínimos. E, mais uma vez, também ele não tende a ter uma distribuição radicular do ponto de vista da sensibilidade. Pode apresentar uma distribuição em luva, né, às vezes simulando quase com um quadro polineuropático. Pode ocorrer vários níveis, né, abaixo da compressão medular. Isso aqui é interessante, é pesquisar isso sempre. Sensibilidade vibratória em paciente com mielopatia pode estar ausente, e às vezes a gente pesquisa pouco. Né? Em cerca de 80% dos pacientes, a sensibilidade vibratória pode estar ausente. Lermite não é uma coisa patognomônica. O sinal de Lermite nem sempre vai estar presente. Um pouco mais de 50% dos pacientes têm o Lermite positivo. E outra coisa relativamente banal, que o paciente às vezes nem chama atenção, é abotoar a camisa. O simples fato de abotoar a camisa, o paciente tem uma dificuldade. É como se ele estivesse calçando uma luva de boxe. Olha como ele pega no botão. Ele tem dificuldade, o dedo dele é grosso. Ele não acha a casinha do botão, ele coloca um no lugar errado, demora horas para fazer esse movimento relativamente simples numa pessoa sem um canal medular, cervical, comprimido. Você vê que ele tem dificuldade. Aí. Então, isso é um dos primeiros sintomas que aparece e o paciente, olha, ele não chama tanta atenção. Olha, só para lembrar mais uma vez, peça para o paciente fazer isso na consulta médica que você vai ver a dificuldade que ele vai ter para fazer esse gesto puramente simples de fechar o botão da sua camisa. Nem sempre a gente vai ter aquelas clássicas síndromes medulares, né? A transversal, a sistêmica motora, central medular, síndrome de Brown-Séquard, braquialgia com síndrome medular. De modo geral, é uma síndrome mieloradicular, é a apresentação clínica mais frequente. Deu o diagnóstico clínico, interessante agora você fazer uma classificação nesse paciente, para depois que você vier a ser submetido o paciente à cirurgia, reclassificar novamente para saber o quanto de ganho que esse paciente teve, vamos dizer assim. Então, tem 4 tipos básicos de classificação que geralmente a gente usa. A de um modo geral que usa mais frequente para o quadro medular cervical da mielopatia é a classificação de Joa, né, que a gente tem que usar com mais frequência lá no nosso serviço. Nós estamos esquecendo de fazer essa classificação no nosso paciente, que é uma classificação boba, fácil de usar. No ano passado, com um grupo lá do pessoal de São Paulo, da pós-graduação, a gente fez a tradução, a validação e a adaptação para a cultura brasileira. Então, são 4 pontos levados em consideração, coisas bobas de ser pesquisada. Disfunção motora da extremidade superior, disfunção motora da extremidade inferior, sensibilidade e pontuação de disfunção urinária. São questões bobas que você pergunta ao paciente. O paciente está capaz de abotoar a camisa, mas tem grande dificuldade, ele leva 3 pontos. Ele é capaz de abotoar a camisa, mas com leve dificuldade, ele ganha 4 pontos. Sem disfunção, ele ganha 5 pontos. Então, é uma classificação que é pontuada. Disfunção motora de extremidades inferiores, a mesma coisa. Perda completa das funções sensoriais motoras, 0. Né? Falta de estabilidade
Leve, mas anda sem auxílio, com passos alternados, 6. Sem alteração da função, 7. Então, a gente vê aqui, quanto maior for o ponto do paciente, melhor ele se coloca, vamos dizer assim. Então, é considerado o ponto de corte de 12. Um paciente com JOA de 12 é considerado já um paciente com um quadro mielopatia cervical. É só somar, um paciente que não der 12 nesses 4 critérios, né, é considerado já um quadro de mielopatia cervical. Então, é interessante você fazer isso no pós-operatório para comparar. Lembrando que a melhora, né, no pós-operatório, às vezes o paciente com quadro medular não é tão importante. Nós vamos mostrar para vocês que o objetivo da cirurgia de um paciente, em princípio, com quadro medular, é estabilizar o quadro neurológico. Na grande maioria dos pacientes, ele ganha alguma coisa, mas tem que ficar bem claro para o paciente que o objetivo número 1 é estabilizar a evolução da doença. Então, já sabe a clínica, já sabe classificar, já colocou ele em alguma classificação, agora qual exame que eu vou pedir? Então, de um modo geral, esses aqui são todos exames que podem ser solicitados num quadro de uma mielopatia cervical espondilótica, desde um simples raio-x simples. Por que o líquido está aqui? O líquido está aqui, às vezes, para fazer diagnóstico diferencial de outras patologias que simula uma mielopatia cervical espondilota. Mas, na grande maioria das vezes, a radiografia simples de coluna, a tomografia e a ressonância é suficiente. Lá no Biocor, lembrando que nos pacientes cardiopata, portador de marcopasso, a mielotomografia nos ajuda muito. Mas para ver a medula, o exame de escolha é a ressonância. E qual é a função de cada exame desse que a gente solicita num quadro mielopático? Então, iniciando com a radiografia simples. A radiografia simples eu vejo, a grosso modo, as curvaturas fisiológicas da coluna. Então, eu vejo se a coluna está reta, eu vejo se a coluna está lordótica, ou eu vejo se a coluna está cifótica. Além disso, vejo sinais de instabilidade, vejo luxações, vejo subluxações, mas na grande maioria das vezes a radiografia simples serve para direcionar ou para te falar qual a curvatura que aquele paciente está apresentando. Lembrando que o ideal é fazer a radiografia simples com o paciente sentado ou em pé, porque se ele for deitado, a curvatura pode alterar. Por que isso é interessante saber? Porque nós vamos mostrar para vocês que, dependendo da curvatura que o paciente tiver, as indicações cirúrgicas vão ser diferentes. E a tomografia e a ressonância, para que serve esse exame? A ressonância é o exame de escolha, o gold standard. Se nós estamos falando de medula, coisa mole é a ressonância que tem que ver. Ela vê o grau de compressão, ela vê o nível que está comprometido, quantos níveis está comprometido, além de ver o grau de sofrimento medular. A importância da ressonância é essa, ver o grau de sofrimento medular, quantos níveis está comprometido. E a tomografia? Qual a importância da tomografia? Vamos supor, nesse caso aqui, a tomografia vai falar, essa hernia de disco está calcificada ou não? Então, ela pode mostrar para você uma pequena calcificação aqui atrás, que já te auxilia no diagnóstico. Além disso, a tomografia mostra muito bem, conforme você já sabe, os quadros de estenose foraminais, né, que também vem geralmente associada aos quadros mielorradicular. Então, deu o diagnóstico, classificou, solicitou o exame, e agora? E agora eu tenho que tratar. Como é que eu trato? E qual é o objetivo do meu tratamento? Então, o objetivo do meu tratamento são 3, a grosso modo. Descomprimir a medula, número 1. Estabilizar o segmento acometido, número 2. E manter ou restaurar o alinhamento sagital quando ele estiver presente. Quando ele estiver presente. Então, esses são os 3 objetivos principais do tratamento da mielopatia cervical espondilótica. Descomprimir medula, estabilizar, manter ou restaurar o alinhamento quando for necessário. E agora, qual é a escolha da via de acesso? Todo dia pergunta, eu vou à frente, eu vou anterior, eu vou ao posterior. Quais são os critérios que eu tenho que levar em consideração para saber da escolha da minha via de acesso, já que eu posso operar tanto pela frente como por trás?
Então, a escolha da via de acesso, inicialmente, você tem que levar em consideração o número de níveis envolvidos. Número 1, é um nível só? É uma coisa que você tem que levar em consideração. Um nível, 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis. Então, isso é importante para você propor, né, o tratamento cirúrgico para esse paciente. Né? Esse aqui pode ser anterior com posterior. Né? Esse aqui nós vamos comentar para vocês as contraindicações de ir por trás. Então, o número de níveis de compressão é importante para você também propor o tratamento cirúrgico. Esse aqui mostra 1, 2, 3 compressões com quadro, né, medular associado, né, em um nível mais importante. Além do número de níveis envolvidos, qual é outro critério? Obviamente, onde é que está a minha lesão? A lesão é mais anterior, igual essa daqui, né? Uma cifose importante com complexo ósseo comprimido da medula, ou uma lesão posterior, né? Uma hipertrofia do ligamento amarelo com dobra. Então, o local da compressão também é importante. Qualidade óssea, de fundamental importância. Lembrando que esses pacientes, na maioria das vezes, são pacientes acima de 55 anos. Então, tem que ver se a qualidade óssea dele suporta determinado tipo de cirurgia. Esse paciente também já tem uma cirurgia prévia? Ele já operou na frente? Precisa novamente ir na frente ou uma cirurgia posterior vai ser suficiente? Então, um histórico de cirurgia também é importante para você saber qual a via que você vai propor novamente. E além, o mais importante, que hoje em dia está se levando muito em consideração, é o alinhamento sagital. Então, número de níveis, local da compressão anterior ou posterior, qualidade óssea, história de cirurgia prévia e o alinhamento sagital. Então, a gente vê uma coluna sinfótica, uma coluna reta, né? Então, eu tenho que saber, esse paciente aqui, posso fazer uma via posterior? Em princípio, uma coluna sinfótica é uma contraindicação. Uma coluna reta ou lordótica, você pode propor uma via posterior. Aqui, só para lembrar, né, o triângulo de Benzel. Então, esse paciente, vamos colocar aqui que a medula está nesse pontinho preto, que tem uma coluna sinfótica, não adianta, né? Não adianta eu vir atrás descomprimir, porque a parte óssea vai continuar comprimindo a minha medula. Então, esses pacientes com coluna sinfótica, a via posterior, em princípio, está contraindicada, porque a parte óssea, mais uma vez mostrando, ela ainda persiste a compressão. Diferentemente da coluna sinfótica, só lembrando, né, que está a medula nesse pretinho, na hora que você tira o preto, toda a parte da medula está sendo descomprimida. Então, mais uma vez, coluna sinfótica, em princípio, está contraindicado fazer uma via posterior isolada. Né? O alinhamento sagital, isso aqui é motivo de uma aula à parte, também está sendo muito levado em consideração outros parâmetros, né? Eu não vou me deter em alguns detalhes aqui não, mas praticamente é mais um T1 slope que está sendo levado em consideração para a gente ver se entra mais anterior ou se entra posterior. Isso aqui depois a gente pode falar para vocês. Instabilidade. Esse paciente tem algum grau de subluxação, de instabilidade. A gente pensa daqui C2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha uma luxação C6, C7. Tem que ser levado em consideração. Vai ser na via anterior, vai ser por trás suficiente. A instabilidade é um critério para você escolher também a sua via de acesso. A experiência do cirurgião. A experiência do cirurgião. Opero mais pela frente, opero mais por trás. Mas lembrando que a experiência do cirurgião tem que casar com o que o paciente precisa. Se ele for um cirurgião experiente que anda uma via anterior, mas o paciente precisa de uma via posterior, isso aqui não leva tanto em consideração. Mas a experiência do cirurgião, obviamente, é um passo importante. Além disso, a preferência do cirurgião. Teve um estudo nos Estados Unidos que mostrou que 60% dos cirurgiões preferem uma via anterior, mas são apenas mais um critério que tem que ser levado em consideração, não pode ser apenas um único para você indicar uma via anterior e posterior. E, além disso, o risco e benefício para cada paciente de cada abordagem cirúrgica que você vai propor. Então, todos esses critérios aliado ao risco e benefício, como sempre a gente faz em qualquer tipo de cirurgia. Então, agora, é anterior e posterior? E eu indo pela frente ou indo por trás, o que é que eu quero ganhar? O que é que eu quero melhorar com cada via de acesso que eu venha a escolher? Então, eu pergunto, essa via que eu vou fazer, ela mantém o meu alinhamento sagital? Ela previne a formação de osteófitos? Ela previne uma instabilidade iatrogênica?
ela pode fazer uma preservação segmentar da altura e do ângulo discal? Qual dessas técnicas, anterior ou posterior, associada a outros critérios, que vai ser melhor para esse paciente propriamente dito? Então, vou começar inicialmente pela via anterior. Via anterior, você pode fazer tanto numa coluna reta, numa coluna lordótica ou numa coluna sifótica. Na grande maioria das vezes, o que a literatura aceita é 1 ou 2 níveis. Nós fazemos 3 e 4, mas o ideal são 1 ou 2 níveis. 3 e 4, alguns autores já propõem, de um modo geral, a via posterior. Mas nós temos feito na nossa série, né, lá no Biocor, 3 níveis, um paciente nós vamos mostrar para você apenas com 4 níveis. Na grande maioria das vezes, a via anterior, a boa indicação era para 1 ou 2 níveis. E um paciente que tem uma boa qualidade óssea. E quando eu escolher a via anterior, o que é que eu vou fazer? Aí você realmente vai ter que pensar o que é que você tem que fazer. Tem queijo puro e simplesmente autobloqueante. Você pode usar, tirar o corpo e botar um queijo em uma gaiola associado a uma placa. Você pode tirar vários discos e botar queijo associado à placa. Tipo de queijo diferente, né? Tipo de placa radiotransparente. Então, opção para você fazer a via anterior é o que não falta. Depende da sua experiência e depende o que vai trazer menor morbidade para o paciente. Hoje em dia, com aparecimentos chamados queijo autobloqueante, ele tem ganhado espaço cada vez mais, né, nesse tipo de tratamento das patologias espondilóticas, tanto radicular como medular. Então, são queijos que fazem o bloqueio dentro do próprio espaço discal, são queijos que têm uma travinha que trava no corpo inferior, evitando que ele saia, e tem queijo que é parafusado em cima e embaixo. Então, hoje no mercado eu botei esses 3, mas hoje tem vários tipos que podem ser utilizados, denominados queijos autobloqueante. Mas o queijo sozinho tem complicação. Lógico que o queijo sozinho tem complicação. Então, qual é a principal complicação do queijo sozinho? A subsidência. Você vê um queijo em cima, relativamente bom, com o osso lá dentro, e o mesmo paciente, o queijo embaixo. Aí. O osso sumiu. O osso branquinho, o osso sumiu. Então, o osso não está lá dentro, o queijo entrou para o corpo vertebral, subsidência. Qual é outra coisa que pode acontecer? A migração. O queijo pode ir tanto para dentro, igual esse paciente, pegou a medula, como pode ir para fora. Esse aqui não foi para frente, porque tinha placa, mas olha, deu tudo errado aqui. O queijo saiu e o parafuso saiu também. Então, o queijo sozinho, então, os principais são subsidência, migração ou cifose. Tipo, essa paciente tinha essa curvatura, operou, ficou bem, e com 90 dias ela voltou a perder um pouco. Então, o queijo sozinho não foi suficiente para manter a curvatura. Então, a perda progressiva da angulação é uma das complicações também do queijo isolado. Então, tá bom, se o queijo isolado não dá certo, vamos associar mais uma placa. O que é que eu melhoro com isso? Você melhora a estabilidade imediata. Os artigos falam que associando a placa aumenta, teoricamente, a taxa de fusão, mas sem ter uma relação com a melhora clínica do paciente. Previne aquilo que a gente falou com o queijo isolado, a saída do queijo, e previne a cifose. Então, em princípio, se eu acrescentar uma placa, eu ganho tudo isso aqui. Mas o que é que eu vou perder? Aí você vai perder coisas que acontecem com a placa. Parafuso pode quebrar, parafuso pode sair, igual aquele paciente, a placa pode migrar, a placa pode fraturar. De um modo geral, a placa acelera a degeneração do nível adjacente, diferente do queijo isolado. E um fator importante hoje que está levando muito em consideração é disfagia no paciente. Então, a placa tem a desvantagem de aumentar a disfagia no pós-operatório em relação ao queijo isolado. Então, se tem muita confusão na frente, eu vou por trás. Então, quais são as opções que eu posso ter? Então, você pode fazer a laminectomia isolada. Vai lá e faz a laminectomia isolada. Pode ser feita? Pode. Em alguns casos, idosos, sem sinais de instabilidade. Mas pode acontecer complicação também. Então, instabilidade. Pode acontecer de 14% até 50% dos pacientes que são submetidos à laminectomia isolada pode apresentar instabilidade no pós-operatório a médio e a longo prazo. Pode vir a deformidade? Pode. Também ele pode cifosar de 24% a 47%. Obviamente, quanto mais jovem for o paciente, as complicações seguramente vão aparecer mais precocemente. E pode também ter uma deteriorização neurológica tardia.
Um terço dos pacientes que são feitos a laminectomia isolada pode apresentar uma deterioração neurológica a longo prazo. Ué, então, se não posso fazer a laminectomia isolada, então vamos associar a uma laminectomia que fusão. Ela é melhor? Ela é melhor, realmente. Fusão associada à placa e parafuso. Então, a fusão mantém a lordose. A fusão, em princípio, previne a deformidade e, em princípio, ela diminui o risco de deteriorização tardia. Então, já sei tudo que posso fazer na frente e tudo que posso fazer atrás. Essa é a série do serviço, né, de todo mundo que nós pegamos lá, da equipe, uma série antiga, nós temos que atualizar, só para mostrar a proporção que, com o passar do tempo, nós estamos usando cada vez menos placa e parafuso. A gente fez até 2015, então contabilizamos um pouco mais de 200 artrodese. Você vê, 180 pacientes já foram submetidos a queijo sozinho. Queijo com placa, que era o que a gente fazia quase que diariamente, apenas quase 30%. E lembrando que nem sempre, a grande maioria dos pacientes, de 208, apenas 27 foram por uma via cervical posterior. Então, você vê que a via anterior, na grande maioria das vezes, né, resolve grande parte dos nossos casos. A clínica da paciente, um quadro medular puro, na nossa série lá do Biocor, com todo mundo incluso, todos os membros da equipe, um quarto do paciente apenas apresentava um quadro medular. Né? A grande maioria dos pacientes foram um quadro radicular. Né? Então, você vê que um quadro mielopático não é comum. Os que foram submetidos a queijos isolados, sem placa, você vê que a grande maioria deles foram 2 níveis. 3 níveis foi muito pouco frequente e 4 níveis uma raridade com queijo isolado. Então, queijo isolado, 1 ou 2 níveis foi a grande maioria dos casos da equipe nossa lá do Biocor. Então, já escolhi a via da frente, eu já sei agora que ela é muito boa, ela faz distração do espaço discal, eu posso alargar o meu forame neural, eu amplio o canal medular com descompressão direta e eu restauro melhor a lordose cervical. Então, para restaurar a lordose cervical, a via anterior é a via de escolha. Ela ganha da via posterior em relação à restauração da lordose cervical. Então, vamos para a via anterior. Escolhi, o paciente encaixou em todas aquelas indicações nossas. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer várias dissecções, se for necessário, obviamente, com artrodese. Eu posso fazer a septicectomia e tirar meu corpo. Eu posso fazer só retirar meu corpo. E eu posso fazer híbrido. Tiro um corpo em um nível, tiro um disco no outro. Então, pela via anterior, você tem essa variabilidade técnica que pode ser usada, né, em determinado tipo de paciente. A literatura te dá suporte para você usar qualquer desse tipo de técnica. Você vê um trabalho recente mostrando 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, né, com quadro mielopático. Então, 3 níveis, né, pode ser usado, a gente já usou e ainda usa, né, quando é necessário, né, o ideal são 2, mas você pode usar 2. Você vê que o paciente pode ser usado, ele ganha muito bem a lordose. Você pode também usar só queijo com placa associada. Você pode usar o queijo gaiola com placa associada. Lembrando que cada tipo de cirurgia delas tem as suas complicações. É óbvio, né? Quanto maior a cirurgia, né? Tipo essa aqui, o número de complicações dela é bem maior do que essa daqui. Mas você também está autorizado a fazer esse tipo de cirurgia. Ou fazer híbrido, né? Ou fazer híbrido. Gaiola com placa, gaiola em um nível, queijo no outro nível, vários queijos em vários níveis. Então, também você está autorizado a diferenciar ou a fazer várias técnicas no mesmo paciente com quadro mielopático. Esse artigo é interessante que ele propôs, vamos dizer assim, o direcionamento da cirurgia anterior ou posterior, baseado no grau de compressão e na localização desta compressão. Então, ele chamou disso aqui de POC. É só para você lembrar, né, que é o grau de compressão medular. Então, ele dividiu, 1, 2, 3, 4, o 4A e o 5. Mas o que é que tem diferente aqui? Então, vamos supor, número 1, 1 ou 2 níveis, puramente na frente, não tem nada atrás. O 2, 1 ou 2 níveis, já com alguma coisinha atrás. O 3, vários níveis, 1, 2, 3, com a curvatura boa. O 4,
vários níveis, 1, 2, 3, 4, já com compressão posterior. O 4, vamos dizer assim, a mesma coisa, só que tem um nível mais crítico. E o POC 5 é aquele paciente que tem vários níveis, mas com a coluna cifótica. Então, ele classificou isso e, dependendo do tipo da classificação dele, ele propõe uma via anterior, posterior ou uma via dupla. Então, daqui para cá, ele pode fazer uma via anterior, pura e simplesmente. Esses dois casos, ele fala que pode ser feita uma dupla via anterior, seguida de uma via posterior. Então, é interessante que ele dividiu as compressões, né? Ele dividiu as compressões, igual vocês estão vendo aqui, um nível, 2 níveis, vários níveis, 4 níveis, um nível crítico, ele igual falou, associado a outros, e uma coluna cifótica. Então, essa daqui ele propõe uma dupla via. Essa daqui, via única, e essas duas aqui pode ser anterior e posterior. Então, vamos olhar os casos. Fácil, isso é fácil. Artigo mostrando POC 1, POC 2, e no dia a dia. Mãe de um colega nosso, 68 anos, um quadro mielorradicular importante, com essa radiografia inicialmente, mostrando já um quadro cifótico, vários graus de discopatia degenerativa importante. Ela estava sendo diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, ficou na dúvida, teve várias eletromiografia, depois confirmou realmente que não tinha esclerose lateral amiotrófica, era um quadro puramente mieloespondilótica. O que fazer com essa paciente? Várias estenoses do canal radicular, um bloco ósseo com uma compressão importante. A medula dela, um nível crítico. O que fazer? Ir atrás, tirar vários discos, fazer 2 corporectomias. Então, nesse caso específico, você tem várias opções a fazer. Será que vale a pena colocar 3 queixos? 3 queixos, nesse caso, não seria interessante, porque ela tem uma listese aqui, justamente no local da instabilidade. Então, paciente com grau de instabilidade, em princípio, o queijo isolado não deve ser usado. Você vê, justamente no caso que ela tem a listese, é o local que está o quadro medular. Então, o que é que nós podemos fazer? Então, queijo sozinho não pode. Será que queijo com placa não pode? Então, você pode fazer uma montagem híbrida. Onde está a maior compressão, você vai, tira e coloca uma gaiolinha, e naquela compressão acima, você bota um queijo isolado, deixando um corpo vertebral normal. Então, isso é o pós-operatório. Relativamente, a gente ganhou uma curvatura boa, e olha a medula dela como é que ficou. Então, você vê que foi uma chamada de uma montagem híbrida. Placa, queijo isolado e queijo com substituto do corpo vertebral. E esse caso aqui, vamos classificar. Esse aqui talvez seria um POC 5, né? Só pela curvatura da coluna dele, eu já sei que é uma curvatura cifótica. Múltiplos níveis. Será que pela frente eu vou dar conta de descomprimir esse paciente e alinhar de um modo geral? Então, em princípio, esse tipo de paciente, né, é o paciente que necessita de uma cirurgia um pouco mais agressiva, que é uma dupla via de acesso. Então, o paciente tem várias compressões medulares. Com aquele grau de curvatura, então, inicialmente, você sempre vai na frente, faz várias dissectomias, né? Você vê que estava uma coluna cifótica, passou para uma coluna reta, está aqui a ressonância pós-operatória imediata, ainda tinha grau de compressão, e fomos atrás, fizemos uma anectomia, está aqui a ressonância de controle pós-artrodese. Então, uma cirurgia grande, é uma cirurgia muito grande, mas o paciente precisa dela. Qual seria a outra opção? Deixar do jeito que está e esperar progredir? Então, a gente achou melhor fazer uma via anterior, descomprimir, e vir atrás, acabar a descompressão e fazer a artrodese. E esse caso? Parecido com o outro, só que um pouco mais jovem, 46 anos. Olha a coluna dela, completamente cifótica. Mas diferente do outro do paciente, ela não tem nenhuma subluxação. Ela não tem nenhuma subluxação. Será que vale a pena fazer disco sozinho, tirar corpo, botar placa, ou fazer igual aquele outro paciente? Como ela não tem listese, como ela não tem luxação, em princípio, você está autorizado a poder fazer queijo isolado. Foi o que nós fizemos, a ressonância pré-operatória, uma ressonância pós-operatória imediata, o raio-x dela com 60 dias e a ressonância com 4 anos. Então, você vê que paciente com patologias semelhantes, com técnica usada diferentemente,
Essa, em princípio, muito menos agressiva, com resultado satisfatório. Então, realmente, aquelas indicações são para te guiar, mas você tem que pesar cada paciente. Esse aqui, o que fazer? Vamos olhar o que é que ele tem. Curvatura boa? Curvatura excelente. Quantas compressões? 1, 2, 3. Dá para ir por trás? Dá tranquilo para ir por trás. Dá para ir pela frente? Também dá tranquilo para ir pela frente. Precisa usar placa e parafuso? Em princípio, não, que ele não tem nenhuma listese importante. Você faz uma via anterior, pura e simples, né? E coloca os seus espaçadores. Aqui era um tipo de queijo, né? Que era o queijo era a própria plaquinha, né? O queijo não vê, então o queijo daqui, ele é rádio transparente. Então, um queijo, outro queijo, outro queijo. Alternou o nível. Operou apenas o nível que estava mais comprimido. Ressonância pré, um nível comprimido, outro. Esse aqui a gente não mexeu. E ressonância pós. Então, você vê que técnica é diferente para a mesma patologia. Tem complicações da via anterior? Lógico que tem complicação. Essa paciente, cuidado muito com paciente com compressão única, isolada, quadro mielopático, comprimido na frente e comprimido atrás. Então, isso aqui é bonitinho, mas ordinário. Pode dar confusão, igual aconteceu com essa nossa paciente. Uma via anterior tranquila, né? Não, tranquila, não teve absolutamente nada. 6 horas depois, o CTI chamou a gente, que o paciente estava com hemiparesia à direita, né? A fala normal, mas totalmente hiperética. Já tinham feito até tomografia cerebral para ver se era isquemia, mas a fala estava normal. Então, ela piorou o que ela tinha antes, depois da descompressão, a compressão posterior aumentou muito mais. E ela teve que ser operada na urgência. Ela teve que ser operada na urgência de madrugada. A gente fez apenas uma simples laminectomia com um resultado muito satisfatório. Aquele caso que a gente mostrou previamente, olha que confusão que aconteceu aqui. Tudo de ruim. Saiu o queijo, saiu o parafuso, saiu a placa, a paciente estava bem 30 dias, 90 dias, depois voltou tudo que era antes, um quadro mielopático. Não é à toa. Onde é que está o queijo? Então, o queijo se transformou numa compressão medular grave. E é difícil operar esses pacientes, tem uma fibrose importante, às vezes você tem que tirar o corpo vertebral. Onde é que está a compressão dele? Onde é que está a compressão dele? A gente nem sabe como é que esse paciente ainda consegue deambular. Olha o grau de compressão daquele queijo. Então, a gente conseguiu fazer foi isso aqui, tirar, né, toda essa montagem, teve que ser tirada, né, e aí não colocou mais enxerto de nada, colocou o próprio enxerto ósseo, igual vocês estão vendo aqui, associado a uma placa. Associado a uma placa. Pode acontecer a perda da correção, pseudartrose? Pode. Essa paciente, vocês vão até criticar, por que tinha para operar essa paciente? É uma colega nossa, enfermeira, tem uma cervicobagia, tem uma tetaparesia leve, piora progressiva. Essa ressonância que deixou dúvida se tinha compressão ou não, só nesse nível aqui, mas é interessante que ela tinha um quadro medular com Hoffman e Babinski. Tentamos de tudo, ela não melhorou nada. Acabou sendo operada em 3 níveis. Então, ela tinha essa curvatura, depois passou para essa e depois perdeu. Tá vendo? Então, nós não conseguimos, com 3 queijos, manter a lordose dela. Depois ela fez uma necrose septa da cabeça do fêmur de um lado, fez do outro, aí confirmou que era uma espondilite anquilosante, não tinha sido dado diagnóstico precoce. Então, mais uma vez, né, estudar melhor o paciente. Degeneração do nível adjacente. Pode acontecer? Pode. É a raridade, mas pode acontecer. Né? Alguns autores falam em torno de 1,5% até 3% ao ano, a longo prazo. Né? Lá no Biocost, se a gente for contar, a equipe toda não tem, sei lá, 20 casos de degeneração no nível adjacente. Esse paciente do Caires, né? Ela foi operada, um quadro medular gravíssimo, cirurgia tranquila. Olha o que aconteceu. Ela fez uma compressão a nível do nível adjacente. Pode acontecer? Pode, mas é uma raridade. Hoje em dia, os queijos isolados, em princípio, ele diminui essa chance disso acontecer. Então, vamos para a via posterior em alguns casos. Vamos para a via posterior. Quando é que eu vou na via posterior? Quando é que eu posso fazer qualquer uma daquelas técnicas? Né? Estenose cervical congênita. Estenose cervical congênita, em princípio, não tem espaço para uma via anterior, em princípio, que são vários níveis. Doenças em 3 ou mais níveis. Patologia primária posterior. Patologia primária posterior. Idosos, né? Ele não tolera muito bem a via anterior comparada com a via posterior. Né? E calcificação do ligamento longitudinal posterior também é uma excelente indicação para você ir pela via posterior. Qual é a vantagem?
Em princípio, ele tem essa desvantagem. Ele progride mais o osteófito na frente do que a via anterior. Ele pode fazer subluxar, né? Fazer o famoso pescoço de cisne. Como a via é muito mais agressiva, entre aspas, vamos dizer assim, a dor cervical é um pouco mais comum e a reabilitação é mais demorada. Tem suas contraindicações. Nem todo mundo também pode ir na via posterior, igual já falei previamente. Paciente com coluna cifótica, ou chamado pescoço de cisne, os graus de subluxação, que em princípio tem que ir na frente e, se for o caso, voltar atrás, e as rotações acima de 20 graus. Os trabalhos já demonstram que a via posterior, as laminectomias, em princípio, só na curvatura lordótica. Mas veja esse trabalho relativamente recente, olha essa curvatura, vários níveis de compressão. Então, em princípio, considerado, né, uma via posterior isolada, contraindicada, mas esse autor fez essa série e viu que realmente ainda pode ser usada com resultados satisfatórios, apesar de a literatura não indicar, né, a grande maioria das vezes. Pode fazer a via posterior, mas precedida de uma via anterior, nesses casos com a coluna cifótica. Você vê que a literatura você acha de tudo. Ele fez só uma via posterior isolada. Esse caso, uma paciente que tinha um quadro jovem, um quadro medular, né, com uma instabilidade C7 e T1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tinha uma luxação C7 e T1, o pescocinho curto, com essa coluna cifótica. Com essa coluna cifótica. O que fazer? Vai na frente, vai atrás. Você vê aqui, a mesma paciente, você pode olhar, extensão, reta, e flexão. Então, ela não tem tanto grau de instabilidade na radiografia, mas na ressonância, a gente já vê uma instabilidade C7, C1 com quadro medular. Ela tinha uma paraparesia, ela tinha pouca queixa nos membros superiores. A via posterior clássica, né, aquela que a gente já faz sempre, com a cabeça sempre fixada, na grande maioria das vezes o quadro medular com a via posterior ou a via anterior deve ser seguida da monitorização pré-operatória, principalmente na via posterior ou a via anterior, com relação ao posicionamento da cabeça, né? Então, a monitorização é importantíssima nesse sentido e durante a cirurgia, né? Obviamente, você vê que a dissecção muscular é maior, a gente tem a tendência de colocar primeiro o instrumental, fazer a artrodese com o parafuso, para depois, propriamente dito, a gente fazer a laminectomia. A gente acha que depois que a gente coloca um metal, você pode usar o microscópio, e com esse metal pesado na frente, a chance de lesar a medula é menor. Então, depois você vê, tudo isso aqui é feito com microscópio, vai fazer a laminectomia gradativamente, né? Isso aqui é sorinho pingando gelado, para proteger a medula. Progressivamente, você vai avançando a sua descompressão medular. Aqui já dá para a gente ver o saco dural, uma compressão importante, né? Nessa hora, a monitorização te guia, né, se está acontecendo alguma coisa aqui, não. Então, você vai progredindo, o ligamento amarelo, quanto que ele é espesso. Então, a via posterior vai ser passo a passo até você descomprimir toda essa sua extensão que você propôs operar. De um modo geral, a gente não costuma parar em C7, né, geralmente é C3, C6, a grande maioria das vias de acesso posterior. O que foi feito nessa paciente? Então, ela tinha C7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T1. Então, não deu para colocar em C7, colocou no pedículo de T1, fez essa montagem, está aqui o resultado pós-operatório e com um bom resultado funcional no pós-operatório também. Você vê, os pacientes, vários níveis, 1, 2, 3, 4, curvatura boa. Esse paciente é um bom candidato, compressão medular em vários níveis. Esse é um bom candidato a fazer a mesma técnica do paciente prévio. Faz primeiramente os parafusos e depois descomprime a medula com resultado pós-operatório satisfatório. De um modo geral, a gente evita C2 ou C7. Em alguns casos, a gente usa, mas não é o comum. Na grande maioria das vezes, C3, C6 é suficiente. Os casos se repetem, olha esse caso aqui. Uma compressão, 2 compressão, 3, 4. A tomografia, para que ela serviu? Para saber se isso aqui está calcificado ou não. A gente vem para cá e olha, não tem calcificação no disco. Podia ir na frente? Podia, mas quantos níveis? 1, 2, 3, 4.
Então, a gente propôs uma via posterior, é que foi feito, né, com a grande liberação medular, né? O DTT é interessante. Por que o DTT é interessante? Para evitar que a musculatura, na hora que for fechar, caia por cima da dura mate e faça uma nova compressão. Então, sempre na via posterior, a gente usa o DTT para, na hora que fechar, o músculo não volte a comprimir. Os trabalhos se sucedem. Você pode fazer laminectomia com ou sem fusão. Isso aqui foi uma revisão que ele fez sistemática, recente, de 2018. Ele viu que cada uma tem a sua prós e contra, né? Laminectomia e função realmente é uma opção muito boa, com melhora clínica, qualidade de vida, e ela preserva o alinhamento sagital. A laminectomia sozinha também ela foi efetiva, né? Também ela foi efetiva, mas a rigidez cervical, ela preservou a lordose e ela não levou a instabilidade nessa série dele. Laminectomia sozinha, quando se faz, aquilo que eu falei, é evitar C2 e C7 para alterar ou as articulações ou a musculatura. Então, qualquer via de acesso posterior pode ser utilizada dependendo do que o paciente precisa. Essa foi também uma recente revisão cervical só falando de um quadro mielopático, que levou em consideração basicamente o balanço sagital. Então, ele fez tipo um fluxograma, que eu não gosto muito, mas é só para mais ou menos guiar. Então, a pergunta primeira que ele faz é: como é que está o balanço sagital desse paciente? Aquela radiografia simples que a gente já olhou, está normal, está reta ou está cifótica? A partir daí, ele faz o seu tratamento cirúrgico. Então, o balanço sagital, a curvatura cervical tem que ser pensada inicialmente como um primeiro critério. Então, aqui, se for normal, a lordose menor do que 3 níveis, ele vai na frente. Acima de 3 níveis, ele faz laminoplastia ou laminectomia em fusão. A gente fez muito laminoplastia, nós abandonamos, né? Não gostamos muito do resultado, mas tem colega que adora, a gente prefere a laminectomia com fusão. Se a coluna for cifótica, aí ele pergunta, é média, é severa, ele faz tração, então ele faz uma série de passo a passo, só dependendo do balanço sagital daquela radiografia inicial que a gente fez. E hoje em dia tem que ser levado muito isso em consideração. Isso aqui é um trabalho de um colega nosso, o André, lá de Campinas, aquele que a gente discutiu, o parafuso odontoide. Ele fala, o cirurgião de coluna, obviamente, deve compreender a vantagem de cada técnica, queijo isolado, queijo com placa, via posterior, e escolher o melhor procedimento. Então, futuros estudos, né, como todo o trabalho coloca, comparando as abordagens, são necessários para orientar o cirurgião quando múltiplas opções forem possíveis, igual é no caso da mielopatia cervical, que a gente já mostrou para vocês. Então, se pudesse concluir, o que é que nós poderíamos concluir? O que fazer com o paciente com a mielopatia cervical espondilótica? Então, não é uma receita de bolo, mas serve para nos orientar, vamos dizer assim. Paciente com lordose cervical preservada, menor do que 3 níveis, a compressão dele anterior, eu vou na frente, dissectomia com artrodese, queijo isolado ou placa, a critério do cirurgião. A lordose dele é muito boa, mas agora eu já tenho 3 níveis para operar. Então, em princípio, a via posterior com laminectomia e artrodese ou laminoplastia pode ser a melhor opção. E se o paciente tiver a coluna reta e tiver menos do que 3 níveis, então, coluna reta menor do que 3 níveis, em princípio, a via anterior com placa é uma boa opção. Se não tiver subluxação, pode ser simplesmente o queijo bloqueado, vamos dizer assim. E se o paciente tiver a coluna reta, maior do que 3 níveis e tiver instável, o que é que eu tenho que fazer? Aí realmente é uma via posterior com laminectomia e artrodese. E se o paciente idoso e tiver anquilose? Paciente idoso com anquilose, você pode fazer uma via posterior com laminectomia isolada, pode ser feito, e artrodese, né, se o paciente for necessário. A via posterior com laminectomia, a gente viu que pode ser feita em idoso e a longo prazo não traz tanto problema. Mas na grande maioria das vezes, a gente sempre associa a via posterior com artrodese. E se o paciente tiver uma cifose leve, menor do que 10 graus? Mais uma vez, é igual a paciente com a coluna reta. Igual a paciente com coluna reta, igual a gente já mostrou para vocês. Mesma coisa, menor do que 3 níveis, anterior com placa, maior que 3 níveis, uma via posterior. E se for uma cifose severa, aí você pergunta, ela reduz? Reduz.
Reduziu, você pode fazer a laminectomia com artrodese. Não reduz, então. Naquele caso que a gente fez, aquela cifose. Se for uma cifose importante não redutiva, então você necessariamente precisa ir na frente, anterior, e depois fixar com a via posterior. Então, pessoal, a grosso modo, é isso que a gente tinha para falar para vocês de mielopatia cervical espondilótica. É um tema extenso, de difícil, mas você tem que propor para o paciente aquilo que realmente ele precisa. Opções são várias, né? Conhecendo a patologia, com a boa indicação, você diminui muito o grau de complicação desse procedimento cirúrgico. Agradeço a presença de todos e estou aberto para a discussão. Está todo mundo escutando? Tá, né? Perfeito, Fernando. Fernando, e tratamento conservador, você consideraria em alguma situação específica? Tratamento conservador. Eu até recebi uma bronca do Benzion, lá em Porto Alegre, que ele falou que a gente podia dar um chance ao paciente que eu estava fazendo, que não tinha isso de cirurgia profilática. Então, tratamento conservador, em paciente com mielopatia cervical, a gente tem casos de problemas éticos a longo prazo. O paciente foi diagnosticado, não foi tratado, um espirro, uma queda, né, patologia de idoso, o paciente voltou a ter um quadro medular, aí questionou, será por que não operou no passado esse paciente? A eletromiografia me ajuda, o potencial evocado me ajuda, ele pode te ajudar para direcionar, será que está na hora de operar, será que está na hora de operar, porque às vezes o paciente tem um sinal importante na medula, a gente vê muita mielomalácia, você vai examinar o paciente e o cara não tem nada. Então, eu tenho paciente que eu acompanho. Agora, paciente de fácil acesso, né, ao médico. Paciente de difícil acesso médico, com quadro medular, ou com quadro na ressonância de mielopatia, em princípio, hoje em dia, a gente está um pouco mais agressivo. Os trabalhos japoneses têm demonstrado que eles não chamam isso mais de cirurgia profilática. Paciente com mielomalácia na ressonância é sinônimo de cirurgia, mas não há um consenso na literatura a esse respeito. Porque o Benzo falou que era um pouquinho agressivo. Eu falei, não, professor. Se não tiver a mielopatia, porque hoje em dia, como você falou, vários trabalhos falam que o sinal de mielopatia, hipersinal ou hipossinal, se for crônico medular, é o que deve realmente empurrar o paciente para a cirurgia, né? Agora, e naqueles casos que você examina o paciente, ele não tem nada piramidal, ele só tem parestesias, tem uma cervicalgia, às vezes uma cervicobraquialgia, mas que não é incapacitante, e você faz uma ressonância e você vê que tem uma compressão e que é uma compressão moderada. Que a gente tem muito esse tipo de paciente, né? Que você faz a ressonância, você vê a compressão, ele tem cervicobraquialgia ou ele tem parestesia, mas ele não tem sinal medular. E aí, como é que faz nesses casos? Na dúvida, eu discuto muito com o paciente, eu sinto o paciente. Na grande maioria das vezes, para empurrar para a cirurgia, eu tenho que falar para ele, por exemplo. Eu falo em termos de complicação. De um modo geral, uma artrodese cervical anterior com um quadro radicular tem 6 a 8% a chance de complicar. Um quadro medular já pula um pouco, já vai de 8 a 12% a chance de complicar num quadro medular. Não, doutor, eu quero ver como é que vai acontecer isso. Quando é que eu posso ficar plégico, tarará, aquela pergunta de sempre. Então, é uma raridade. Eu tenho paciente aqui com quadro com uma mielomalácia e o paciente não tem absolutamente nada. Uma compressão impressionante, não tem nada. Então, essa resposta, infelizmente, é difícil de ter. Então, tem que sentir cada paciente. Agora, aquela mulher, essa daqui, por exemplo, aquela que eu falei, perigosa, esse paciente aqui, essa paciente aqui eu não deixo. Então, uma paciente dessa, um nível único, isolado, né? Já com esse grau aqui de listese, de subluxação, essa paciente seguramente a chance de complicar vai ser muito. Você vê, ela operou e complicou, você imagine um trauma banal, vamos dizer assim. Então, compressões bilaterais anterior e posterior são um pouquinho mais agressivas. Mas se o paciente não tiver clínica, para eu empurrar para a cirurgia, eu penso 1000 vezes. Revisitando os casos da série, talvez, com esses cages ou autobloqueantes ou bloqueados com parafuso,
que são a tendência hoje em dia, né? Eles estão vindo lordóticos, eles estão vindo, às vezes, com uma travinha, ou seja, você ganha um tempo cirúrgico com eles. Você acha que, se você fosse, talvez, refazer os casos, você usaria mais placa? Ou você está satisfeito só com os queijos autobloqueantes ou parafusados? Os queijos eles vieram para ficar, não teve como, né? As indicações para colocar a placa é só o caso de subluxação. Aí, subluxação, em princípio, funciona quase como se fosse com um trauma, né? Aí tem que colocar a placa. Mas como não é comum a subluxação, na grande maioria das vezes, esses queijezinhos, eles dão conta do recado. Cada um tem a sua... Também o queijo não é passivo de ser tranquilo, não. Por exemplo, esse daqui. A área metálica dele, se você for medir, a área metálica dele é maior do que a área do osso. Então, o cara sempre fala isso. O queijo ele é bonzinho, mas ele tem pouca área para você encher seu osso. Esse daqui não. Tudo isso aqui é o queijo. Então, é um queijo de melhor qualidade, né? Tudo isso aqui é área que se preenche de osso, mas ele tem essa desvantagem. Ele encora aqui embaixo. Se você precisar reoperar, aí você tem que fazer uma corporectomia, né? Porque esse danadinho não sai. E esse daqui? Esse daqui é tipo funciona como se fosse uma placa. Ele mantém a altura. Então, cada queijo também tem o seu prós e contras. Mas hoje em dia o queijo veio para ficar. A placa cada vez mais está em desuso. Hoje está reservado para os casos de trauma, basicamente, vamos dizer assim. Acho que o Marco Túlio foi operar um caso recente, né? Era um canal estreito que descompensou, né? E ele foi armado, igual a gente vai, só com queijo isolado. E na hora ele viu que a lesão estava um pouquinho mais instável. Então ele falou, talvez se eu colocasse uma placa fosse mais interessante. Então o canal estreito que descompensa, a grosso modo, quase que funciona igual um trauma. A lesão é muito importante na fase aguda, vamos dizer assim, né? Mas os queijos realmente, hoje, sei lá, no nosso caso, 90% da nossa série, do serviço como um todo, né, é de queijo isolado. Fernando, bom dia. Tranquilo? Parabéns pela aula aí, foi excelente, viu? Só um adendo, só que eu gostaria que você me esclarecesse. Nós somos da geração que antigamente essas abordagens de mielopatia cervical eram todas vias posteriores, né? Veio na Santa Casa, subi de Santa Casa, veio lá na escola. E naquela época a gente não artrodesava, sabe? Eu tenho muito pouca experiência, pessoalmente, em artrodese, em laminectomia ou abordagem posterior. Tem uns 2 ou 3 casos só. E nenhum desses casos eu fiz artrodese. Você acha que realmente, quando você aborda uma coluna, não falo uma coluna que é um pouco cifótica, sabe, uma coluna reta, uma laminectomia, é preciso realmente fazer a artrodese com um parafuso lá, fusão? Você acha que realmente é válido ou não? Questão só de segurança. Laminectomia isolada tem que pensar na idade do paciente inicialmente. Paciente acima de 60 anos, em princípio, se não tiver subluxação com a coluna lordótica, você está autorizado a fazer sem nenhuma complicação. Mas paciente jovem, com algum grau de subluxação, aí, em princípio, não seria interessante, porque ele tem grande chance de fazer deformidade a curto e a médio prazo. Mas a laminectomia com paciente idoso é uma cirurgia simples, tranquila, rápida, né? E às vezes não precisa colocar placa e parafuso nenhum. Você descomprime, que é o que o paciente precisa. Porque às vezes você pergunta, o que é que ele precisa? Restaurar a coluna, descomprimir, alinhar ou só descomprimir? Não, meu paciente está tranquilo, ele só quer, tire meu osso daqui, minha medula está sofrendo. Então é uma cirurgia pura e simplesmente. Agora, essa paciente não, ela tinha uma subluxação, tá vendo? Então não tinha como, né? Ela tinha uma subluxação C7. Era um paciente jovem. Então, necessariamente, você tem que fazer uma artrodese. Mas idoso, você está autorizado a puramente fazer uma descompressão isolada. Tá. Outra coisa, a respeito dos queijos. Eu acho que nós somos já anciões da neurocirurgia, né? Porque nós pegamos toda a evolução do Smith-Robson, né? Que a gente usava esse queijo de cristalíaca, evoluímos depois para aquele enxerto de biocerâmica, que é o Biosop, que nós até fizemos no trabalho. Depois surgiu os queijos com placa, depois surgiu os queijos sem placa, os PIC, e agora os queijos intertravados. Eu tinha uma certa resistência ao uso do queijo intertravado, mas ultimamente eu tenho feito
usado somente o queijo autobloqueante, porque realmente o uso do colar cervical, que eu prescrevo quando não uso autobloqueante, o colarzinho cervical durante 3 meses. E realmente isso incomoda muito o paciente. Boa. E com queijo autobloqueante, né, a gente eu mantenho o queijo durante 3 a 4 semanas. Eu não sei se é o que você usa também. É isso e mesmo. com resultados espetaculares. É isso mesmo. Agora, tinha uma desvantagem esse queijo autobloqueante, porque os primeiros, realmente, o volume dele de enxerto inorgânico que a gente punha era muito pouco. Agora, tem um queijo novo que tem uma área muito boa, sabe? Que eu acho que é o ideal para os nossos casos. O que você acha? Muito bom, é. Acho que é esse daqui, né? Cadê? Qual é o queijo novo, Caio, que você está falando? Eu não sei te falar, foi com a Marília que me mostrou, sabe? Acho que Eu é não da sei te falar MGS, né? exatamente o nome. Nós Da MGS, Cara, e realmente o paciente usar o colar cervical por menos tempo é um ganho muito bom para ele, né? O queijo autobloqueante também, ele não foi superior do ponto de vista assim em relação ao outro, que não tem trabalho mostrando que o queijo sozinho, sem placa, ele migra mais, vamos dizer assim. Então, na nossa série, quantos queijos isolados que você fez que você reoperou? Isolado. Eu, pessoalmente, nenhum. A não sei que algum colega tenha migrado. Eu acho que ele escorregar é questão não do queijo, mas sim da técnica cirúrgica, sabe? Eu estou vendo uma pequena falha da técnica cirúrgica que esse queijo migrou ou para frente ou para trás. Então, o queijo que você usou muito, o queijo isolado assim, não necessariamente ele vai migrar para fora. Então, a plaquinha basicamente foi, realmente, evita, a chance é menor. E outra coisa é isso, o uso do colar cervical, realmente, a gente usa com maior segurança, 3 semanas, 1 mês, no máximo que você falou. Tá. Agora, e a disfagia também, né, cara? Disfagia, né? A disfagia. A propósito, a respeito de disfagia, eu tenho utilizado, Fernando, eu não sei se os colegas usam aí agora, na hora que a gente coloca o afastador da traqueia e o esôfago ali, eu protejo o esôfago com um cotonóide como protegesse o cérebro e peço ao anestesista para desinflar o balonete. Boa. Eu desinflo o balonete, coloco o afastador, aí ele reinfla o balonete. O que nós temos percebido? Que antes o balonete estava com 5 até 6 centímetros de ar, e quando você coloca essa manobra, cai para 2,5 a 3, ou seja, 50% a menos de pressão ali em cima do esôfago, inclusive do lábio recorrente. Você podia fazer rotina nossa, lembrar os anestesistas, né? Que quando eu estou fazendo rotina agora. Agora, não pode esquecer, a hora que eu for retirar o afastador, avisar o anestesista, porque às vezes eu estou vazando, né? Tem que avisar, estou tirando o afastador, checa aí o balonete para reinflar. Aí ele volta a inchar depois? Isso, inclusive, tem artigo de tratamento de disfagia pós-óbito que corrobora isso que você está falando, né? De desinflar o balonete. Ou seja, inclusive suportado pela literatura isso aí. Pois é, que bom. Uma coisa que a gente está fazendo também de rotina é colocando motilho no pós-óbito imediato. Motilho. Tá. O que mais? Acho que está bom, né? Muito bom, Fernando. Ótima aula, viu? Brilhante. Bem. Valeu, os residentes não têm dúvida nenhuma, não? Residente? Eu fiz uma aula mais para eles assim, mostrei caso, vídeo de paciente com quadro medular, que é interessante, né? Porque realmente é como tudo. A indicação cirúrgica depende da clínica do paciente. Ninguém opera imagem. Ninguém opera imagem, né? A clínica que é soberana mais uma vez. Jarbão? Parabéns pela aula, Fernando. Belíssima apresentação. Não quer operar nenhum caso diferente desse que eu fiz, não? Não, foram bem conduzidos. Esse daí, Jarbão, esse é tranquilinho, ó. A mãe de um colega nosso, ó, filé. Pois é. Quem diria que ia acontecer isso com esse caso, né? Não é impressionante? É um caso aparentemente simples, de fato, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Então, eu olhei rapidinho assim, a mielopatia, não olhei que ela tinha listese, ela tinha subluxação e a compressão importante atrás, né? Uma prega do ligamento amarela. Então, cuidado com compressões isoladas, que é fácil de operar e mais rápido. Pode dar uma compressão séria igual essa.
Mas e agora o que aconteceu? O que é que eu vou fazer na próxima, Jarbas? Você estava falando da experiência do cirurgião. Teve uma época que eu dava, na época do Newton, dava assistência para os residentes lá do João 23 no trauma. E aí um dos residentes falava assim, falava entre eles, qual via você quer operar? Aí ele falou assim, eu quero fazer uma VA. Então discuta com o Jarbon, porque ele vai indicar VA. Se você quiser fazer uma VP, discuta com o Newton. É exatamente isso. A experiência, né, o conhecimento acaba que dita a regra, né, ou pelo menos a preferência para indicar a via. Esse caso, obviamente, é um caso mais antigo, né? Não tinha monitorização na sala. Não sei se a monitorização também daria alguma coisa, porque essa talvez foi uma coisa tardia, né? Porque às vezes a monitorização na hora está normal e a cascata isquêmica continua. A monitorização vai embora, mas o processo isquêmico pode continuar. Ela ficou bem no CTI, 6 horas depois que a confusão apareceu. É difícil esse caso, né? Mas cuidado, tá vendo aqui? A via anterior bem feitinha, ó, não tinha nada, mas olha para trás. A gente liga para a Nilton e pergunta o que é que ele faz com esse caso, né, Jorge? Discuta com um e depois com o outro, né? Opera as duas vias. Chega no Outra coisa também é a monitorização, gente, para achar de que não tem nenhuma complicação. A gente já teve caso monitorado que complicou no pós-operatório, principalmente raiz de C5. Então, não fique muito confiante na monitorização, que a raiz de C5 é difícil de monitorar essa danadinha. Então, cuidado, né? Principalmente na distração, no posicionamento cirúrgico, que a raiz de C5 ela é fina e ela, às vezes, não dá sinal de lesão. Nós tivemos o último que estava sinais irritativos, que o paciente acordou com déficit de C5, monitorada. Então, não fale ao paciente que a monitorização é para não ter déficit. Fale que é para diminuir o risco disso acontecer. A C5 é chata e ela é difícil de monitorar. Aumentar a segurança, né? Não é preso, né? Aumentar a segurança. Pronto, né, galera? Vamos. O que mais? Tá bom. Parabéns. Tá bom que tem cirurgia agora. Muito boa aula, parabéns. Valeu. Já tá aí, já no bloco? Hein? Já tá aí no bloco? Já, desde cedo. A paciente aí? Tá enchendo bomba. Tá bom. 10 minutinhos, todos chegando aí. Obrigado a todos, galera. A gente se vê. Parabéns, Fernando. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Acabou, filhinha?